Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero juntamente convosco dar continuidade àquilo que nós já começamos. Nós falávamos sobre pais e filhos da última vez que aqui nos reunimos. E eu quero dar continuidade. Nós vimos aqui, irmãos, que o nosso inimigo, ele é um ladrão. E ele vem para roubar, matar e destruir. Para nós, o que há de mais precioso das nossas vidas, senão a família? E ele rouba a esposa, rouba filhos, rouba paz no casamento, rouba comunhão. Ele é um ladrão, inveterado. É um sem vergonha. É o maior tomador de tombo. Ele se levanta toda hora, mas toda vez que ele se levanta, eu já sei que ele vai cair. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, irmãos, que servimos ao Senhor Jesus, nós temos que trazer viva na nossa mente a palavra do Senhor. Nós dizíamos aqui também que o Senhor Jesus nos ensinou que aquele que ouve a sua palavra e não executa é assemelhado à pessoa que constrói uma casa bonita até, mas em cima da areia. Certamente, nas estações da vida, das quais tenho falado muito ultimamente, vai chover, vai ventar, o vento vai soprar. Mas essa casa certamente vai cair porque não tem base. Todavia, a casa que tem base, que está sobre a rocha, e a rocha é? A rocha é Jesus. Quem está construindo a sua vida, o seu casamento, a educação do seu filho, a sua vida profissional, a sua vida espiritual, em Cristo Jesus, está construindo sobre a rocha. Nada derruba. Pode cair pastor, pode ventar, pode cair sistema, pode cair político e acender outros, mas aquele que está em Jesus Cristo é nova criatura e é a promessa de Deus para as suas vidas. E nós dissemos aqui, irmãos, citamos no livro do Gênesis, algumas pessoas e filhos e pais que fizeram a diferença. Eu citei aqui também o que acontece, e nós dissemos aqui para os irmãos que não vieram da última vez, que a palavra ela direciona, ela dá caminho, mas o exemplo arrasta. Tá? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos a partir da palavra de Deus, se não me engano, o próprio presbítero Elvis acabou de ler aqui, que o pobre, mas quando ele tem ciência, e nós aqui também lemos, ele é mais importante e mais próspero, e o seu nome durará muito mais do que o rei tolo. E o que é sabedoria? O que é essa ciência, essa sabedoria? É o conhecimento aplicado. Então, em nome de Jesus, eu estou dizendo tudo isso, e nós vamos aqui agora, viu, meus irmãos da mídia, entrar na palavra de Deus. Quando nós falamos da palavra de Deus, seja quem quer que cite a palavra do Senhor nosso Deus, nós estamos dizendo algo que é eterno, algo que é milenar, já foi provado. E diz o profeta: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom, a sua palavra é direção para as nossas vidas. Então, quando nós falamos aqui do ladrão, de esposa e de filhos, nós falamos sobre Eva, o que aconteceu, falamos sobre Noé. Agora nós vamos, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção dos meus irmãos para lermos juntos, primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo é o de número 30, nós vamos ler um pouquinho, tá? Aqui a palavra do Senhor nosso Deus, o capítulo é o de número 30 e o verso é o de número 3. Eu quero que você tome para a sua vida, como base para a sua vida, nós não precisamos, irmãos, não há carência. Eu vou citar aqui uma frase que até gravei recentemente a respeito, de Corrie ten Boom. Ela diz o seguinte, que não ande preocupado com aquilo que você não conhece da palavra de Deus. Tem tanta gente aí preocupado, né? Faz curso teológico, bom também, faz parte, isso é bom, tá? Curso teológico é bom. E fica buscando, mas eu não conheço, mas eu quero. Não se preocupe com isso. Se preocupe com aquilo que você já sabe e não executa. Não adianta conhecer demais e não executar nada. Então é melhor que o que nós estamos falando aqui hoje, o que vamos falar, se vocês executarem, eu não posso garantir nada porque eu sou mortal. Mas a palavra de Deus, que não muda, está escrito: passará terra e céus, disse o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. E já é uma prova aos nossos dias que a palavra do Senhor, de uma forma milenar,
vem se sagrando como vencedora. Então, em nome de Jesus, executa a palavra de Deus. Vamos ler, está escrito, 1 Samuel capítulo 30, verso 3, assim está. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Quando nós lemos essa palavra, de outra vez já falamos a respeito dela, nós entendemos que o nosso adversário, ele trabalha de várias maneiras. Nesse caso aqui, um rei ungido por Deus, Davi, estava sendo perseguido por alguém, não era inimigo ou pessoa desconhecida de outra família, não. Era da sua família. Porque Saul, nós observamos, já começou lá atrás, nesse momento, era o seu filho que lhe perseguia. Mas Saul, o rei de Israel, fez da sua vida, ou da perseguição contra Davi, o seu plano de governo. Tem gente que é assim, irmão. Ele não gosta, pode ser até um parente, mas ele faz da vida dele um plano da perseguição contra o irmão, contra a esposa, contra o filho, contra a nora, contra o genro, contra o pastor, contra o irmão, um plano de vida. Tudo que acontece, está vendo? Eu não falei? A criança ficou doente, eu não disse? Sarou, mas isso você vai ver. Passou no concurso, vai quebrar tudo, isso vai dar errado. Faz da perseguição contra alguém um plano de existência. Oxalá isso não ocorra com nenhum de nós. Porque nós somos emissários, nós vamos aprender no mês que vem, se o Senhor nos permitir, o quanto Deus nos deu, nos aparelhou para que nós evangelizemos, para que sejamos diferentes, para que sejamos, irmãos, pessoas relevantes, que quando passarmos dessa vida, fique um nome, uma história que engrandece o nome do Senhor nosso Deus. E nesse momento aqui, porque não é fácil, Davi chega, estava já numa cidade fugindo dos seus familiares, entra agora numa cidade filistia, Ziclag, servindo como escudeiro a um rei filisteu. E como se não bastasse, ele volta de uma incursão, de uma guerra, e quando chega, a sua família e os seus filhos haviam sido levados. Irmãos, grave isso antes que seja tarde. Nenhum pai ou mãe que se preze em sã consciência, em sã juízo, poderá estar em paz ou produzir em paz se os seus filhos estiverem em perigo. Portanto, é melhor se precaver do que remediar. O remedeio fica mais caro. O remedeio custa caro. É melhor investir no momento que se deve. Irmãos, o nosso inimigo, nós já sabemos, nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Nessa vida, não. Mas contra as potestades da maldade nos lugares celestiais. Por quê? Porque tudo o que acontece aqui na terra, irmãos, espiritualmente, começa nos céus. E eu e você fomos chamados de despenseiros da graça, dos milagres, das misericórdias do Senhor. E quando você tem essa chave, que é a oração, e entra nos recônditos celestiais, não há o que o Senhor Deus te negue. Ou não foi Ele, na pessoa de Jesus, que nos ensinou dizendo: vocês são pais humanos, terrenos, e sabem dar boas coisas aos seus filhos. Se eles pedem pão, vocês não querem dar pedra. E se eles pedem peixe, vocês não dão serpente. Eu estou falando aqui de pai de verdade, mãe de verdade. Quanto mais o vosso Pai Celestial, irmãos, eu não sei se você consegue entender a sublimidade, o poder dessa palavra. Deus tem o melhor da história para nos dar. O Senhor tem o melhor para teu filho, para tua filha, para a tua vida. Mesmo que com dores, mas Ele tem o melhor para nós. O inimigo nosso não é o irmão, não
Não é Deus. Não. Irmãos, eu tenho encontrado ultimamente pessoas com raiva de Deus, irritados com Deus. Eu já cheguei a atender pessoas e dizer, irmã, você perdoa Deus? Porque o Senhor permitiu isso para mim, o Senhor permitiu. Eu primeiro falei, mas a senhora perdoa Deus? Vamos começar por aqui. Olha que situação. E está escrito, nós lemos aqui, que o pai que ama submete o seu filho à prova para ser aprovado. Seja aprovado em nome de Jesus. Agora, quando nós olhamos aqui, e nós vemos, vamos dar uma olhada, deixa de lado aqui, nós vamos ver que Davi aqui, ele faz uma incursão, o Senhor lhe dá vitória, ele retoma os seus filhos, suas esposas, traz de volta. Ele, nesse momento, uma parte do seu exército não vai com ele. Como diz o pastor Clodoaldo Massagre, se preocupa não, viu? Deus sempre trabalha com minoria. Sempre foi assim. A massa, a maior parte, está no lado errado. Aliás, a salvação, a massa que pensa que vai herdar a salvação, não vai. Pastor, o que é isso? Você está pecando? Não, não. Quem disse foi Jesus. Porque é estreito, apertado o caminho, a porta é estreita, que conduz à salvação. E são poucos o que entra por ela. Mas é largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Cuidado, não anda com a massa maior, porque nós somos, irmãos, a sui generis, nós somos o suprassumo, nós somos os escolhidos de Deus, nós somos a minoria, mas que não dobra os seus joelhos contra o adversário, que não se enverga, pode até se envergar, mas não vai cair. E se cair, o Senhor levanta, porque é promessa dele. Então Davi se recuperou aqui. Vamos lá para o livro do Êxodo, capítulo 1 e verso 16. Vamos ver como é que o inimigo já está ali na tela. Olha só. O inimigo, irmão, não é de hoje, não, que ele persegue os nossos filhos, tá? Por isso que eu estou falando hoje sobre a minha família. É um investimento muito caro esse. Olha só o que Faraó disse. E diz, quando ajudardes a dar à luz as hebreias, porque as hebreias, os hebreus, era o povo escolhido de Deus. E Deus é um Deus geracional, entenda isso. Deus, ele faz promessas muitas vezes aos pais, e os pais se equivocam orgulhosamente, pensando que é para eles a promessa. Mas a promessa, o Senhor diz, é para vocês e para os seus filhos. E às vezes o fim da promessa vai se cumprir nos nossos filhos. Nós temos que entender isso. O nosso Deus, ao longo do tempo, ele vem trabalhando. Ele alcança gerações. Ele é um Deus geracional. É por isso que o inimigo persegue o que é nosso, o que é teu. Aí, desde o início, sempre foi assim. Faraó disse, quando vocês ajudarem as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. Aí alguém diz, mas mas as filhas viveram. É porque para aquele momento, o assunto de Deus estava afeto ao menino. Mas em outro momento, o assunto de Deus estava afeto a mulheres, como Débora. Entre outras tantas. Então, a verdade é que os nossos filhos, eles são meta de Satanás para matar os nossos filhos. Abre os olhos. Pastor, isso aí eu já sei. Se sabe, por que não age? Por que é que não agimos? Olha só, irmãos, ainda essa manhã também, agora a gente aprende uns brinquedinhos novos, né? Aí começa a utilizá-lo para benefício do Evangelho, né? E eu dizia também ainda nessa manhã, irmãos, eu aprendi algo na palavra de Deus. Nós, como cristãos, nós temos a mania, como é que eu vou dizer? É o costume cristão, como é que eu falo? O hábito cristão, é uma linguagem cristã. Irmão, você vai estar lá, se Deus quiser, você vai estar comigo. Não sei se vocês já prestaram atenção, eu gostaria de estar errado, mas não vou estar. Irmãos, vai ter o culto de oração, você vai estar conosco, se Deus quiser. Tudo bem. É algo errado aí? Não, até agora não.
Irmão, você pode fazer a visita com a gente? Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, eu vou estar lá pregando. Se Deus quiser, eu vou louvar. Se Deus quiser, eu vou contribuir. Se Deus quiser, eu estou orando para isso. Irmão, vou dizer um negócio para você. Tem algumas coisas que a oração, a palavra de Deus, e nem o próprio Deus faz por você e nem por mim. E uma delas é a escolha. Quer ver outra? Quebra de orgulho. Não adianta. Se eu quero ser orgulhoso, eu vou ser orgulhoso sempre. Encontro pessoas, é uma realidade que está vivendo hoje a Europa, maiormente Portugal. 70% dos portugueses vivem de salário mínimo ou um pouquinho mais, mas ostentam carros dos melhores. E dentro de casa, às vezes não tem o que comer. Pasmem vocês. Mas isso não é somente lá não, viu? Eu me lembro de uma cidade, vou dizer o nome dela, me desculpe os meus irmãos de Araras que me virem falando isso, mas Araras. Irmãos, numa colônia de italianos, Araras foi uma colônia de italianos. E eu me lembro muito bem que quando chegamos ali, em determinado momento, alguém dizia isso, em nome de Jesus, irmãos, nós como igreja, nós repudiamos e lançamos palavra que seja desfeita esse conhecimento, esse jargão do inimigo. Era conhecido como cidade que mata profeta. Todo pastor que entrava lá, a igreja matava, humilhava. Quem tem um carro e uma casa se julgava rico. Mas Deus quebra esse negócio, irmão. Sabe por quê? Porque nada é nosso, é só entender que tudo vem dele, é para ele, por ele, a ele seja toda a honra, glória e louvor. Mas a verdade é que aqui, nesse momento, o inimigo, quando ele vem para roubar, para nos assaltar, ele nos deixa equivocados. E muitas vezes nós pensamos, não, eu estou orando por isso. Tudo bem, você está orando. Mas quanto você está agindo? Aliás, essa palavra chama oração. Olha lá, ação. Tem que ter ação. Nós temos também, quando nós oramos, de escutar Deus respondendo para nós. Como a minha esposa falou agora, a respeito do Elvis, e o pastor Rafael dizia muito, pastor, eu queria sentir o poder de Deus. Eu disse para ele, meu filho, você está preparado? Não, pastor, eu queria sentir realmente o poder de Deus. Eu falei, você está preparado? Deus, ele se apresenta, mas o homem tem que estar preparado. Porque, irmãos, na maioria das vezes, quando Deus se apresenta para alguém, e eu me lembro de um jovem que veio dizer, ele pedia sempre, pastor, eu queria tanto ver um anjo, eu vejo o senhor falando aí de anjo, de aparição, do senhor falar, pastor, eu falei, ore por isso. Aí no culto lá, pastor, eu estou assustado, eu estou com medo até de dormir. Eu falei, o que houve, meu filho? É que toda vez que eu ajoelho para orar, começa um clarão, aí eu levanto, aí fica tudo normal. Aí depois eu falei, meu filho, você não quer ver o Senhor? Irmãos, nós nos equivocamos. Nós somos muito hipócritas. E a verdade é que a maioria das coisas, as escolhas nos pertencem. Mas eu não queria falar mal do Mateus, mas eu não consigo. Consegue, é só querer. É só iniciar. Eu falava com alguém hoje, falava, meu filho, o que você quer para a sua vida? Eu falava, pastor, se fosse assim, se eu pudesse escolher o que eu quisesse para a minha vida, eu falei, mas o Senhor te deu o livre-arbítrio. Só que lembra o seguinte, o teu livre-arbítrio, ele funciona sim, irmãos, na vida humana, mas até o momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Se você entregar a sua vida para o Senhor, e você realmente nascer de novo, e entrar em Romanos capítulo 8, você não vive mais. Então acabou o seu livre-arbítrio. E você vai dizer como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que muita gente tem problemas com o livre-arbítrio. Ele não consegue entender. Por quê? Porque ele ainda tem o seu arbítrio. Ele ainda detém a sua vida. Ele vai para onde quer. Ele faz o que quer. Escolhe os seus caminhos. Mas eu quero te dizer, você quer bênção para a tua família? Entra no caminho que o Senhor está te apresentando. Deixa o Senhor. Como Josué fez no final do livro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha. Quem sabe se fosse hoje, alguém diria, dos teólogos, dos mais repudiadores, né? Os refutólogos, se é que existe essa palavra, né? Que refutação eu sei que existe, refutólogo eu não sei. Mas tem gente que é assim, irmão. Tudo que você diz, ele diz contra.
tudo que você fala. Não, mas não é assim que entende. Não, mas a palavra de Deus depende de como eu entendo a palavra de Deus. Não, irmão, a palavra de Deus, ela não muda. A diferença é que quem tem a corda maior, e a corda é oração e comunhão com Deus, vai mais fundo e descobre um pouquinho mais. E quem não tem oração e nem tem comunhão com Deus, descobre raso, só bebe água suja da beira do poço. Então alguns dizem, não, mas aquele, Deus revelou isso para aquele e revelou isso para mim. Não revelou para você porque você não pediu, porque a palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3, se não me falha a memória, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, ou seja, você não sabia. Mesmo sendo servo do Senhor, não sabia. E às vezes, irmãos, nós falhamos com os nossos filhos, com a nossa família, com o nosso cônjuge, porque não conhecemos ao Senhor. Então, olha só o que Faraó queria, matar o povo de Deus. E aí, irmãos, infelizmente, quando nós não conhecemos, quando nós não sabemos e não compreendemos que o nosso inimigo é um só, nós declaramos guerra contra a pessoa errada. Sabia disso? Ah, mas eu não sei, eu não me dou bem com a minha esposa. Ah, eu não me dou bem com o pastor fulano de tal. Ah, eu não me dou bem com o Everton. Irmão, ele não é teu inimigo. Você está declarando guerra contra a pessoa errada. Ele é ser humano contra você. Precisa comer como você. Se não comer, sente fome. Se não tomar banho, vai feder. Se não dormir, passa mal. Ele é igualzinho você. Ele é páreo para você. Agora, quem não é páreo para você é o inimigo. Então, você precisa de Jesus. Declarar guerra contra ele e pedir a força e a proteção do Senhor nosso Deus. Não se preocupe quando pessoas te desestimularem. Elas não são tuas inimigas. Talvez elas sejam estimuladoras. Está lembrado como é que Deus faz quando Ele quer lidar com o profeta? Ele faz secar o querite. O Senhor muitas vezes, Ele aperta para poder a gente sair da nossa zona de conforto. Você quer ver por que a igreja saiu de Jerusalém para ir Judéia, Samaria, até os confins da terra? Quando veio a perseguição. Você quer ver, você quer entender como é que Deus age com alguém para ele ser um profeta cheio da graça de Deus, é debaixo de perseguição. Todo profeta tem uma caverna ou tem um deserto. Mas eu vou dizer para vocês, quem não é profeta de Deus, nunca teve caverna e sempre escapa dos desertos. E às vezes nós vemos pessoas chegarem até nós e dizendo, pastor, ora por mim porque está assim, assim não. Primeiro, eu vou orar por você. Mas ore também, meu irmão. Oriente seu filho e sua esposa para que o Senhor lhe dê vitória. Quem declara guerra contra a pessoa errada, irmão, certamente vai ser derrotado. Pode ter certeza disso. Quando Davi, ele chega diante de Golias, Golias fala tudo aquilo para ele, fala, eu vou a ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos. Ou seja, eu sei quem está comigo, eu sei quem é você, eu sei até o que vai acontecer. Eu vou dizer um segredo para você, que vai deixar de ser segredo, se é que é segredo para alguém. Toda vez que se levanta uma guerra, uma luta, é porque tem uma vitória para você receber. E quanta gente abre mão da vitória? Por quê? Porque não passa a batalha. Tem um corinho que diz mais ou menos assim, né? Batalha não é batalha, se não vier as provas, se não vier as provas, batalha não é batalha. Com Jesus eu irei e ganharei a batalha. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Agora eu acho interessante o finalzinho desse corinho. Eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha, nós ganharemos a batalha. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque a vitória é para todos nós. Eu acho um negócio estranho quando alguém, sabe, o Senhor me abençoou. Aí já faço assim, olha para o pastor Braz, está vendo? Deus me abençoou. Como que diz assim? Tolinho. Mas o Deus que me abençoa quer abençoar ele. E talvez a bênção que Deus me deu é para eu dividir com ele. É simples. A medida, irmãos, de Deus é uma medida crescente. O Senhor nosso Deus, Ele nos abençoa para que nós abençoemos. Eu disse recentemente, num velório,
Eu falei que por duas razões, o crente que é crente, que serve a Deus, que quer chegar no céu, ainda está vivo. Por duas razões. Ou porque ele não está preparado, ou porque Deus está usando numa obra. Agora cada um pergunta para si mesmo. Eu estou servindo a Deus ou eu preciso me consertar que nem presto para Jesus? É verdade. Porque está escrito também que preciosa é ao Senhor a morte dos seus queridos. Vocês acham que Deus não quer você que é fiel perto dele? Mas se ele não chamou, é porque tem um trabalho para você e eu executarmos. Ou pode ser que estejamos fora de comunhão, com medo da morte, com medo de morrer, a casa em desordem, faltando coisa, pessoa para se consertar com o filho, com a esposa, perdão que não foi pedido. Então te conserta, te prepara, Israel, para encontrar com o teu Senhor. Isso é necessário. Alguém disse recentemente dessa forma, eu vi escrevendo nas redes sociais: eu não suporto mais, pastor, ir a determinados cultos que só adocica a minha alma. A minha vida, eu não preciso disso. Eu quero ser corrigida. Eu quero ser orientada pela verdade, porque eu preciso encontrar com o Senhor. Glória a Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Que os nossos filhos, eu estou dizendo isso, eu não estou fugindo do tema, não. Os nossos filhos precisam ter isso em mente. Que se você faltar hoje, a prova de que você fez um trabalho bem feito é que eles vão seguir a Jesus Cristo até o fim. Se você tombar hoje, a sua esposa, o seu esposo vai seguir a Jesus. Achei interessante, me desculpe a particularidade, mas que palavras de ânimo, de gozo, apesar da nossa irmã, da dor da nossa irmã Sofia, que está se recompondo com sua filha fora de São José dos Campos, não sei se já voltou, mas as palavras dela dizendo, eu amo o meu Senhor, não vou negociar minha salvação, vou seguir adiante. Estive ao lado de alguém que me incentivou. Irmão, isso é maravilhoso. Agora imagina se alguém que fala, ainda bem, me livrei dele, só via falando mal, não prestava para nada, eu não quero, nunca tive convicção, nem sei de onde vim, nem para onde vou. Mas nós sabemos de onde viemos, para onde vamos e a nossa missão. Portanto, irmãos, o diabo, o ladrão, não pode roubar aquilo que nós temos, tá? Vai chegar o dia, eu vou dizer para você, isso é ciência, mas também a palavra de Deus nos adverte, que o teu filho, entre 2 a 3 anos, se você vai ter uma criança, não teve ainda, ou se você já tem, se teve e não prestou atenção, tem tempo depois ao final, eu vou fazer uma oração para que o Senhor, ele venha com seu bálsamo curador e repare feridas abertas, é a minha oração. Mas eu vou dizer quando é que a ferida se abre entre pai e filho. Entre 2 a 3 anos, quando o filho ou a filha vai questionar, ele vai se colocar de frente para você, vai debater com você. É nessa fase de idade, de 2 a 3 anos. Eu não quero, você faz, não quero, faz, não faço, como? Não como. Quantas vezes nós aí ou se perde a cabeça porque não aprendeu, não teve uma orientação como essa, e já se entra com açoite porque é a hora errada, porque ninguém deve corrigir com ódio, com ira, porque na ira não habita a justiça de Deus. Se for corrigir, corrija com carinho, com amor, conforme a palavra de Deus diz. Às vezes é necessário chegar à última instância, sim, senhores. Mas chegue você à última instância, porque o crime organizado chega à última instância a hora que eles querem. Aí fora na rua, chega à última instância a hora que eles quiserem. Então é melhor que seja em casa. Eu me lembro que a minha mãe, irmãos, meu pai nunca levantou a voz comigo. Nunca me encostou um dedo. Mas a minha mãe, mas quanto apanhei da minha mãe. Glória a Deus por isso. Eita, mas vira e mexe, não é para você. Mas toda vez que eu ia apanhar dela, eu falava, meu filho, olha só, a mamãe vai te bater para bandido e nem polícia te bater na rua, para você ser um homem. Aí ela já começava chorando junto. Eu não quero que você, meu filho, você vai ser um homem em nome de Jesus. E aí, irmão, não tinha jeito, como é que eu não ia amar uma mulher dessa? Me corrigindo com amor, me corrigindo em verdade. Agora a gente vê muitas mães, menino, vou te matar. Vai nada, irmão, larga a mão de ser mentirosa, irmão. Eu vou arrancar a tua orelha. Mentira, passa a ser mentirosa diante do filho. Inconstante, incabida, infiel à palavra de Deus.
Eu vou entupir tua boca com esse pão. Vai nada, o menino já sabe. Deixa ele lá. É na hora certa, com sabedoria. Aliás, tem um livro do pastor Luciano Subirá, que ele diz, Deus faz, irmãos, de forma diferente com alguns, e com outros pode fazer de outra forma, mas a palavra é a mesma. Eu estou falando para vocês agora porque é algo científico. Mas ele mesmo diz, eu não lembro que livro que é, há muito tempo atrás eu já li esse livro. Ele diz, irmãos, eu fiquei impactado quando antes de ter o meu primeiro filho, esqueci o nome do filho dele, eu e a Kelly não tínhamos filho, e eu estava na igreja junto com meu pai, e veio um irmão usado por Deus em profecia, e como, irmãos, está sendo necessário nesses últimos dias a palavra da profecia, mas dentro da palavra de Deus. Esse negócio de vou te dar, você vai ficar bonzinho, você vai ganhar, vai estar por cima, você não vai ser. Não, isso aí negócio não. Você vai estar em cima da roda gigante, né? Isso aí, irmão, é tudo efêmero, porque passa. Agora, a profecia que vem e que é eterna, que vai surtir um fruto eterno, essa está em falta em muitos lugares. E aí o irmão disse para ele, falou, olha, mas desse jeito, quando seu filho tiver, Deus vai te dar um filho, e quando ele tiver com 2 anos e 3 meses, se não me falha a memória, ele vai te enfrentar. E a palavra de Deus para você, sobre a vida do príncipe que ele está te dando, é: não abra mão da sua paternidade. Resista até o fim. Ele disse que ficou. Amém. A expressão que ele usou, irmão. A Bíblia diz que das muitas ocupações vem o sonho, né? Eu acho que o irmão deve estar muito envolvido com criança. Falou, mas, irmãos, ele disse que ficou assustado quando exatamente nessa idade, o seu filho, eu não lembro por que razão que foi, ele disse, faça isso, menino, não faço. Faça, não faço. Aí disse que ele lembrou. Ele começou a ficar. Aí quando ele estava perdendo a paciência, falou, não sei o que faça. Saiu. Quando ele saiu, o Espírito Santo do Senhor falou, eu não falei para você não desistir. Volta. Enfrenta. A batalha é tua. A vitória dele depende de você, da sua atitude. Irmãos, o Espírito Santo ainda fala. Ele ainda fala e eu creio. Ele voltou. E disse que ali não sabia o que fazer, já ia delegar a função para a esposa, para a irmã Kelly. Ele falou, não, Senhor, me mandou resistir. Ele ficou ali e falou, meu filho, em nome de Jesus, nós vamos orar aqui. E o que está te perturbando aí, começou a atacar, não a criança, mas o nosso inimigo, o ladrão, o assaltante. Ele falou, te repreendo em nome de Jesus, inimigo. Você não tem força aqui. Isso aqui é um lar que pertence a Jesus. Meu filho é propriedade dos céus. Ele pertence aos céus. E foi ali dizendo. O menino começou a chorar, se abraçou com ele. E ele disse, irmãos, por incrível que pareça. Às vezes eu estou comentando, ele se lembra disso. Olha a idade que tinha, irmãos. Ele se lembra e fala, pai, eu me lembro que o senhor era bem grandão. E o senhor começou a orar. E alguma coisa começou a me acariciar aqui por dentro. E uma dor, um aperto que estava aqui na minha garganta. Parece que uma mão foi saindo. Irmãos, nós estamos em batalha. A igreja ainda está em batalha. Nós somos a última fronteira que o inimigo quer derrubar. Mas não vai derrubar em nome de Jesus. Não delegue teus filhos para os outros. O Senhor colocou autoridade sobre a tua vida. Sobre você. Você é autoridade sobre ele. Cuidado aonde você coloca. Irmãos, é necessário. E cuidado também quando você abrir a sua casa para qualquer pessoa. Ora. Oração é bom, não faz mal não, irmão. Por isso, mas aliás, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Se é costume dos crentes se orarem, quando se reúne e orarem. Não é costume da gente, irmão, não é? Amém? Irmão, mas tem gente que não é assim não, já entra, já falando, então, sabe, não sei o que, tá. Ao inimigo, que é ladrão, e na última quinta-feira eu falei, ele entra pela janela, é ladrão, salteador, ele não entra pela porta. Jesus, que é educado, em Apocalipse 3:20, diz que está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E se não ouvir a minha voz? Jesus não entra. Então é por isso, irmãos, que quando você entra na casa de alguém, ore.
Esqueceu na entrada? Ore na saída. Esqueceram na entrada e na saída? Depois que alguém foi embora, ore, irmãos. Para que aquela conversa não seja usada pelo nosso adversário, porque ele é ladrão de oportunidade. Ele é ladrão, ele é ladrão. Ponha isso na tua cabeça. E ele quer roubar as nossas famílias. Bom, é interessante, porque esse é o primeiro momento, eu estou falando da criança, mas é o primeiro momento quando ele te testa. E nós também temos uma história real, né, filha? O Augusto é uma benção, né, irmão? Irmão, não arrume encrenca com ninguém debaixo do sangue onipotente do meu Senhor. Não briga com ninguém, nunca brigou na rua. Menino equilibradinho. Aliás, o nome, né, irmão? Cuidado com o nome, hein? Cuidado com o nome. Vai nesses nomes que está, o nome da pessoa da novela que está dando ali. É bom se orientar. Pastor, já foi. Ora a Deus. Não tem o que a oração de um crente não possa transformar. Porque a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou dando chaves. Eu estou dando, são segredos de Deus que são fáceis de compreender. Mas eu me lembro muito bem, lá na igreja do Colonial, né, filha? O Augusto estava no colo da Rosa. Aí eu cheguei no final do culto, era pastor jovem, menino novo, o Augusto nasceu em 89. Aí estava ali, menininho de colo ainda, bebê. Eu cheguei, fui dar um beijinho nele, o que ele fez, filha? Um tapa em mim. Foi. Se fosse hoje, sabe o que eu diria? Ai, que lindo, é só criança. Você vai colher a criança que você está formando amanhã. Estou falando com conhecimento de causa. Aliás, irmãos, eu sofri muito sendo pastor de igreja, jovem demais. Sofremos, né, filha? Porque quando eu falava de filhos, porque eu aprendi do Senhor, e eu dizia como Paulo, eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. E eu falava, quando eu entrava em Provérbios 7, falando sobre a mulher alheia, aí alguém dizia assim, quero ver quando ele tiver filho. Aí depois que o filho nasceu, dizia, quero ver quando for adolescente. Aí Deus livrou meus filhos dessa crise de adolescência. Aí dizia, quero ver quando for jovem. Aí Deus deu vitória. Quero ver quando for adulto. Aí Deus deu vitória. Quero ver quando... É sempre assim, irmão. O povo não vai entender você. Mas o teu Deus, ele já deu uma determinação sobre a tua vida. Ele é que sabe os planos que tem a teu respeito. Planos de paz. Aí o Augusto me deu aquele tapa. Eu peguei a mãozinha dele e falei, filho, nunca mais faça isso. E deu um tapinha de leve, né, filha? Irmão, quase virou uma revolução do grupo das irmãs. Que é isso, o pastor não vive o que prega. Irmão, eu estou vivendo o que prega, corrigi meu filho. Corrigindo. Mas não sei o quê. Mas foi. Irmão, olha o Augusto hoje. Depois, eu me lembro, irmãos, e parece que aquele que abre a boca para atingir, como dizia a cantora Ludmila Feber, né? Quem vem para tentar parar um valente de Deus, cuidado. Não vale a pena. É se meter com o que não conhece, com o que é maior do que ele. Aí Deus foi dando vitória, irmão. E o Senhor deu um menino abençoado debaixo do sangue do Senhor Jesus. Todo dia, entra de serviço, filhão, Deus te abençoe, deve estar me assistindo. Avisa que entrou, saiu, avisa que saiu. E louvado seja o nome do Senhor. Mata não, irmã. Mata não. A minha mãe me ensinou isso. A Rosa lembra um exemplo que ela contava. Uma mulher, crente, viu? Piedosa mulher. Fazia esmolas, muito boazinha, nada contra. Irmãos, me perdoem essa sinceridade. Como muitas que têm os filhos nos morros, nas favelas, nos bairros, nas vilas, ela mesma era uma mulher sui generis, mas nunca corrigiu o filho. Meu filhinho, meu querido. Sabe aquelas pessoas que, o diácono me chamou a atenção, esse diácono não é de Deus, vou mudar de igreja, sabe, mais ou menos assim? Dando tudo por um fruto que ela mesma estava estragando. Essa pessoa, isso é fato, não é historinha, não. Essa irmã, me esqueci o nome dela. O filho foi preso, eu não vou contar tudo, porque não temos tempo, mas o filho foi preso e na cadeia mandou chamá-la, da cadeia mandou chamá-la. Ela foi. Ele falou, mãe,
chega aqui mais perto um pouquinho, mãe. Mamãe. Ela, sim, meu filho, guarda, não, não pode, não sei o que, ele é meio perigoso. Acho que tinha feito um assassinato, se envolveu com traficantes. Mãe, chega aqui. Ela chegou. Quando ela chegou, ele mordeu a orelha dela com tanta força que arrancou um pedaço. É triste dizer isso, mas é real. Com a boca ensanguentada, a irmã ensanguentada, falou, meu filho, o que é isso? Ela falou, mãe, eu vou morrer. Aqui dentro eu vou morrer. Mas a senhora não vai esquecer que a senhora deveria ter me corrigido na hora certa. Eu estou aqui por causa da senhora. Eu pegava as coisas escondidas, a senhora me defendia diante do pai. Eu pegava as coisas do vizinho, a senhora me defendia. É por isso que eu estou aqui, mãe. A senhora me fez ser o que eu sou. Irmãos, eu sei que esse assunto para o século 21, para uma cidade como essa, não é gostoso. Mas os frutos são maravilhosos. Ensina o menino no caminho que deve andar. Até quando crescer, não vai se desviar dele. Bem, queridos, quando nós olhamos para aqui, eu só posso dizer para você, não recue. Não recue em cuidar do seu filho. Ah, mas está difícil, está pesado, pastor. Hoje em dia nós temos a ideologia de gênero. Lute bravamente. Mantenha-se no seu lugar. Ah, pastor, mas meu filho disse que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mantenha-se em oração. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Aquilo que podemos fazer, nós fazemos. Mas o que nós não podemos fazer, quem é que faz? É Ele. Só que nós usamos essa realidade para umas coisas e para outras não. É tudo. Clama ao Senhor, coloca no joelho, mas não desista. Não desista. Há também um outro fato. Um pastor. Eu não lembro se era da Vila Munhoz ou se era da Vila Medeiros. A história dele é que ele era um bebum. Vivia se embriagando e pelas boates de São Paulo. E a sua mãe, no círculo de oração, dessas que aprendeu a palavra de Deus, a não desistir, não entregar o seu campo de centeio, não entregar o seu trigal, não entregar sua família. Ela orava ao Senhor, sempre orando ao Senhor. Só que ela se cansou, irmãos, porque toda noite, principalmente às sextas-feiras, aquele rapaz chegava, depois do trabalho, e só trocava de roupa, tomava banho, ia para os bares, mulherada, bebeção e jogatina, e chegava tarde da noite, caindo de bêbado, quando ela não ia buscá-lo. Um determinado dia, esse rapaz chegou, era madrugada, e era 2h pouco da manhã, bateu na porta, mamãe, mamãe. Ela abriu a porta, ele caiu ali, vomitou. Ela cansou, ela falou, não vou. Dava banho nele, um homem de quase 30 anos, daquele jeito. Ela falou, Senhor, não, desisto. Nunca mais, ela orava pela madrugada pelo filho. Ela falou, nunca mais, Senhor, eu vou orar pelo meu filho. Agora chega, para mim chega. Ele ficou ali na sala caído. Ela só colocou ele para cima, assim, do sofá, e ele ali dormiu. Quando foi, em média, no horário que ela orava, às 3h da manhã, ele, mamãe, 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 levantou-se, sano, sarado, assustado. Mamãe, ela, o que foi, meu filho? O que foi, meu filho? Eu tive um sonho, mamãe. Que sonho horrível. Mãe, não desista. Mãe, não desista. Meu filho, mãe, não desista. Mãe, não para. Não para, a senhora não podia ter parado. Mãe, ela, meu filho, o que foi? Não, mãe, a senhora não podia ter parado. Por que a senhora fez isso, mãe? Por que a senhora fez isso? Ela, meu filho, conte. Quando ele se acalmou, ele então contou. Falou, mãe, eu sonhei. Sabe aquelas irmãs que vêm aqui? As irmãs do círculo de oração que ia lá, que eram amigas da mãe dele. Sabe aquelas irmãs que vêm aqui? Eu vi vocês, mãe, numa corrida. Um terreno plano, e lá na frente tinha algo lindo, eu sei que era caro. Mãe, a senhora estava na frente. A senhora estava na frente de todas aquelas mulheres que vêm aqui, mãe.
Quando a senhora estava chegando a poucos passos, a senhora parou, ajoelhou, sentou e deitou, e as outras passaram. Mãe, que raiva, que angústia que me deu. Mãe, por que a senhora parou? Ela falou, meu filho, eu sei o que é isso. E o Espírito Santo falou naquele momento no coração dela. Ela disse, sabe o que é isso, filho? É que eu orava por você. E essa noite passada eu falei para Jesus, eu não oro mais. Ele falou, mãe, não para. 6 meses depois, ele aceitaria Cristo Jesus. Seria batizado no Espírito Santo. Se tornaria diácono, presbítero e um pastor abençoado. O ladrão quer nos enganar. Mas nós, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra, ela é luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105, se não me falha a memória. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, quão maravilhosa é a palavra de Deus, que elucida, ela joga luz aonde o inimigo está querendo trabalhar. E o Senhor não deixa ele agir. O que fazer, irmãos, quando os conflitos familiares acontecem? Davi nos ensina, e nós lemos já aqui. Chora. Davi, está escrito aqui, ó, quer ver? Versículo 4, 1 Samuel 30, verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Você entendeu o que é isso? Chora, mas eu não tenho mais força, tem problema. Chore até não ter mais força pela tua família, porque Deus vai dar. Chora. Eu não suporto mais, chora. Levanta a voz, chora. Está aí o segredo. Não desistir. Reanime-se no Senhor. Verso 6 está escrito assim, ó, Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Não tem jeito, irmão, de estar feliz quando os filhos foram roubados. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Alguém tem que estar de pé, irmão. Alguém tem que crer em Deus. Que seja você na sua casa. Minha família é uma desgraça, mas você será uma bênção. Ah, na minha casa o costume, todo mundo morre com problema de cirrose, mas eu não. O Senhor fará diferença na minha vida. Eu serei exemplo para que eles vejam. Diga isso. Haja assim, não desista em nome de Jesus. Os pais, irmãos, devem ter coragem de orientar os filhos no casamento. Eu acabei falando demais, não vai dar tempo para exemplificar tudo. O filho do crente deve entender que ele é diferente dos filhos do mundo. A diferença é que nós juntamos os nossos filhos. Agora mesmo vai ter a festinha junina. E depois da junina tem a julina também, na escola. Aí vem aquele negócio, mas o que tem? Ele já vai na igreja. Bota uma roupinha nele para louvar São João. Irmão, se João realmente pudesse ouvir, ele ia dizer, convém que ele cresça, que eu diminua. Vai louvar ele. Bota a roupa para louvar a Deus. Não para ficar na quadrilha. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque numa cidade dessa, irmão, eu posso ser apedrejado igual Davi. Mas os nossos filhos, você não quer que ele seja diferente, que vai morar no céu? Então ele é diferente dos filhos do mundo. Eles serão exemplos. Na faculdade, na pós-graduação, aonde quer que andar. Filho de crente tem que ser diferente. Irmão. Eu vou dizer para vocês, talvez alguém esteja pensando, mas nas penitenciárias está cheio de Pedro, de Lucas, de Marcos. Sim, irmão, mais de 60% de pessoas que estão presas são filhos de cristão. Mas talvez são filhos de cristão que está pensando como alguém está pensando aqui. Não é assim não. Sabe por quê? Porque o filho de cristão que realmente entende que o seu filho vai fazer diferença, investe. E se necessário for, até perde ele, como fez Joquebede. Mas confiando no Senhor, preparou um cestinho, coisa que não faziam naquela época. Mas o Senhor deu orientação, por quê? Porque ela estava firme, ela e Amrão, num propósito de Deus. E não somente Amrão e Joquebede, mas também Miriam.
uma família debaixo da graça. Preparou um cestinho, botou betume, bota no Nilo. Nilo é lugar de crocodilo. Mas quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus sabe que o filho tem promessa. Deixa ir embora. Deixa ir, porque Deus vai trazer de volta. O seu lugar é de joelho orando, falando com o Senhor. Teu filho é diferente dos outros, tua filha é diferente das outras. Eu queria fazer igualzinho o outro. Não, faz diferente. Eu não estou aqui falando de usos e costumes culturais, não. Sabe por quê? Porque se o teu filho e a tua filha entrar numa cultura indiana, estiver como missionário no Canadá, na Bolívia, na Suécia, onde quer que seja, independentemente da cultura que tem, mas se tem Jesus, irmão, é como Moisés, é como José, é como Daniel. Imagina Daniel, irmão, no meio de Babilônia. Entrou em Babilônia, viveu em Babilônia, envelheceu em Babilônia, mas Babilônia não entrou nele. José se tornou até Zafenate-Paneias. Sabe o que significa? O Zafenate-Paneias tinha umas pinturas parecendo de mulher assim para cima. Os negócios, tudo pendurado. Mas o seu interior servia a um Deus vivo. Um propósito de Deus. Às vezes a gente perde tempo, irmãos, brigando por causa de uso e costume. Para falar de Jesus mesmo não fala. É o que eu disse no início. E vou acabar sem concluir o que eu queria dizer tudo, falando para você o seguinte: não se preocupe com aquilo que não sabe, mas se ocupe em cumprir aquilo que Deus já te revelou. O que o Senhor tem te dito, através da boca desse reles homem que aqui está, gastando um tempo e uma vida para vos dizer o que é real e o que transforma. Mudem. Ensine os seus filhos, não porque esse lugar aqui é um lugar que alguém vai morrer fulminado, não, mas porque é um lugar de onde sai e emana a palavra de Deus. Esse lugar é santo. Ensina a entrar e sair na casa do Senhor. Não sou eu que tenho que ensinar. Alguém me diz: pastor, o senhor viu aquilo? Vi. E o que o senhor vai fazer? Eu não sou o pai. Eu não sou mãe. Eu sou o porta-voz do rei. Arauto do rei não se mete na causa alheia. O Senhor me disse, em Ezequiel 33, que é para eu falar. Quem não cumprir, quando vier a espada, morrerá. E o sangue dele ou dela não será requerido da minha e nem da tua mão. Portanto, ninguém me inquiete. As marcas de Cristo eu trago. A palavra do Senhor eu trago. Agora, quem quiser a vitória, entre pelo caminho da vitória. Deus, nem a oração, nem a palavra fará isso por você e nem por mim. São as nossas escolhas. Aquele momento em que alguém, ainda ontem, irmãos, à noite também, que dias corridos. A Rosa sabe como é que a gente não para, irmão. Não para, não. Mesmo que vocês passem na frente de casa e vejam o carro parado na mão, não estou parado, não. Aí apareceu lá, veio lá. O nosso inimigo, ele é safado, é sem vergonha. Você foi sorteado, não sei o quê. Irmão, quem tem um dedinho nervoso, já vai no e-mail, já fui sorteado. Deu a cota certinha. O número da cota, o número do consórcio. Era só botar o dedinho para dar prosseguimento. Falei, o quê? Nada sem falar com o Senhor. Falei, Jesus, o que é isso? O Senhor falou, liga para o corretor. Quando eu liguei para o corretor, falou, o senhor me desculpa, senhor Ricardo, o senhor não botou a mão, não, o senhor não tocou, não, porque é hacker. Ele é ladrão, irmãos. É sem vergonha. Aí fica pegando de TikTok, fica pegando de todo lugar. Os filhos vê a mãe fazendo, vê o pai fazendo, recebe a mensagem, já passa para lá, recebe a mensagem, passa para lá. Às vezes não avisa nem que vai ter o culto da igreja. E nem a palavra do pastor dele ou dela, mas o outro passar para aqui, passar para lá, aí vai vir o assalto, porque o ladrão ele rouba, e ele vem para matar, roubar e destruir. Vigia a igreja do Senhor. Estamos num momento de transição. O Espírito Santo de Deus quer nos tomar, a cada um de nós, com poder e milagrosamente, para que o mundo veja que aqui não somos religiosos, mas nós somos servos do Deus Altíssimo.
Josué disse então, sinceramente, mas não consegui concluir aqui, tá? Falaria de Sansão e dentre outros, que por causa de um casamento errado, por quê? Porque ele queria, pai, o meu coração, Zeruia e Manoá disseram, meu filho, não faz isso. Não, mas é que o meu coração está me mandando. Se casou errado, dali foi para a prostituta. Ah, pastor, mas está escrito lá que era um plano de Deus, sim, um plano de Deus para mostrar como é que o desobediente faz para você e eu não fazer. Deus não erra. Tadinho, Deus mandou ele, mas deu errado, Deus errou. Deus não erra. Se ele ouvisse o pai e a mãe e tivesse casado com alguém da sua estirpe, desculpe pelo estirpe, da sua prole, da sua nação, e não com Filistia, ele teria saído na vitória. Porque o Espírito Santo de Deus se apossava dele. Mas, irmãos, mesmo que alguém tenha o Espírito Santo de Deus, quando começa a brincar com o poder de Deus, achando que ele tem, nós não temos nada. O que Deus te deu é para usar para os outros. O que Deus te deu é emprestado. O que Deus te deu é para louvar o nome dele. Tudo vai ficar cego. E vai morrer. E pode até levar mais gente junto. Eu não quero, e eu espero que você também não, entrar na história como um mau exemplo. Que o Senhor nosso Deus nos guarde, nos ajude. Lembre-se, nós somos irmãos. E eu quero que você esteja naquele dia, que eu sinto, inclusive nesse momento, tão forte, irmão. Eu vou estar diante do meu Senhor. Ele vai dizer, Ricardo, um novo nome. Mas só para vocês entenderem aqui. Me mostra o que você fez com o seu talento. Você, Senhor, está aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Para quê? Para você? Não, para engrandecer o teu nome. Que a tua vida, que os teus filhos, que o teu respirar, engrandeça e seja um louvor ao Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém?